Bom, inicialmente, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez essa oportunidade. Agradecimento especial para o Carlos Roberto, que foi quem nos convidou. Hoje nós vamos conversar sobre esse tema tão falado, tão badalado, que é a obsessão. E nós sabemos que há um certo receio sobre a abordagem desse tema. Arriscamos a falar até que há um certo medo. E o nosso objetivo aqui é justamente desmistificar este conceito. Não é, de forma alguma, minimizar as consequências que um processo obsessivo pode gerar, mas é mostrar que o entendimento do processo, do conceito, ele é simples, ele está ao nosso alcance e, desta forma, qualquer um de nós pode promover iniciativas, repostura, mudança de comportamento, para que nós busquemos nos isentar ao máximo desse processo. Qualquer um de nós, se perguntado, se consultado sobre obras para a gente indicar para um iniciante espírita, nós vamos nos referir ao alicerce dessa doutrina maravilhosa, ao fundamento, à base, a Kardec. Em todas as obras kardecianas, há uma abordagem insistente, rica, do conceito obsessão. O que nos mostra que nós não podemos ter nenhum preconceito ou receio de abordar esse tema. Claro, com os devidos cuidados, numa mensagem positiva, mas nós não podemos nos furtar. E o que eu quero fazer aqui hoje é uma reflexão com vocês. Nós vamos relembrar conceitos que eu sei que estão plantados em cada um que está aqui hoje. Então, eu agradeço novamente a presença e nós vamos dar início à nossa simples palestra. Mais uma vez, agradecendo a paciência de estarem aí me escutando nesses 55, 60 minutos. Eu vou pedir que cada um contemple por 5 segundos essa imagem. Estou aqui contando mentalmente. Prestem bastante atenção nesta imagem. Agora, nós vamos movimentar para o próximo slide. Mais 5 segundos. Essas imagens serão muito importantes para a conclusão, para o desenvolvimento da nossa abordagem aqui nesta noite. E agora nós temos uma terceira imagem. Vou aplicar uma colher de chá. Primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem. Muito bem. Vamos iniciar o nosso estudo. Começo com uma frase. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. O que fazemos, o que pensamos, o que sentimos, promovem modificações, ou pelo menos tentam promover modificações àqueles que nos cercam. Será? Essa frase procede? Bom, nós vamos trazer para vocês, a nossa conclusão não será empreendida agora, nós vamos trazer para vocês uma historinha muito simples, muito singela, mas talvez muito ilustrativa, que nós trouxemos deste livrinho aqui do Richard Simonetti, Quem tem medo da obsessão? Presta atenção aqui, nós temos aqui 2 espíritas que se conhecem, que são amigos, e nós fazemos novamente a mesma pergunta. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos de indução? Bom, esse jovem rapaz da direita havia retornado de um ciclo de palestras. Ele era um palestrante espírita na Terra, né? E acredito que agora é um palestrante espírita no plano espiritual, porque o nosso irmão Richard Simonetti desencarnou. Mas à época dessa historinha, ele era um palestrante espírita. Esteve em Uberlândia várias vezes. E deste trabalho, ele chegou muito tarde, ele dormiu pouco, mas no dia seguinte ele levantou com uma excelente disposição, fez uma habitual caminhada, as suas atividades diárias, o seu cotidiano, aí encontrou com um amigo. Este amigo, um grande companheiro, disse o seguinte para ele: estou te achando com uma fisionomia cansada? Você está com algum problema? O Richard disse: não,
Não, é só impressão, porque eu estou ótimo. Aí um amigo disse, não sei não, olhando bem para você, mas o Richard se sentia muito bem. Mas aí, pessoal, desta pergunta, se ele estava com algum problema, imediatamente o ânimo dele murchou. O semblante dele já se alterou. Começou a demonstrar-se um certo abatimento, um certo cansaço. A partir dali, ele se olhou no espelho, ele se viu com olheiras, ele se sentiu fatigado, aquela vontade de deitar porque estava muito cansado. Com muito esforço, ele foi ao centro espírita, lutando contra uma indisposição que ele não tinha quando acordou naquele dia. E aí, uma observação, né, meus amigos? Um comentário feito por um amigo, desprovido de intenção maldosa, era um confrade espírita, gerou toda essa situação, toda essa transformação. E aí eu pergunto novamente, as nossas emoções, pensamentos e atos são elementos de indução? E aí, diante dessa situação, se o nosso amigo não toma cuidado, ele vai parar no hospital. Toda essa carga mental, toda essa alteração do seu astral, da sua disposição, tudo isso que acontece animicamente, a gente vai lembrar da íntima relação perispírito e corpo, talvez isso somatiza, e aí ele se sinta realmente doente, e de uma simples observação, você está cansado, pode redundar num abatimento, numa internação, com consequências talvez grandes. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos de indução? Vou contar para vocês agora uma outra história. E essa história eu vou ler porque ela é muito pequenininha, mas ela é muito elucidativa. Este livrinho aqui, ó, se chama Livro dos Médiuns. Lá no item 240, Kardec diz o seguinte: conhecemos um homem, percebam aí a analogia com a figura, conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, sob o império de uma influência, se achava constrangido, obrigado, por uma força irresistível, a se ajoelhar diante de uma mulher. Ele não tinha nenhuma intenção amorosa com essa mulher, mas algo o fazia ajoelhar-se e pedir em casamento. Outras vezes, caminhando na praça pública, ele sentia uma força descomunal sob suas costas, que forçava as suas pernas a se ajoelhar e beijar vários locais públicos. Para quem o via, ele era tido como um louco. Mas Kardec diz, estamos convencidos de que ele não era louco, que ele tinha plena consciência do ridículo que fazia contra a sua vontade e sofria horrivelmente. Os nossos pensamentos, atos, sentimentos são elementos dinâmicos de indução? Vamos pensando. Continuando. Vamos agora pedir a ajuda novamente de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, excepcional livro. Emmanuel diz o seguinte: a sugestão é um acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Ora, meus amigos, pensamos o tempo todo, sentimos o tempo todo, agimos o tempo todo, e pensar é agir. Todo esse conjunto, toda essa atitude sugestiona indubitavelmente, sem qualquer sombra de dúvida, àqueles que se afinizam conosco, aqueles a quem direcionamos os nossos pensamentos, que são, de fato, elementos de indução. O nosso comportamento influencia comportamentos alheios, de pessoas que conhecemos, de uma multidão que ignoramos.
Não tenhamos dúvida disso. Lembrem-se da historinha, um espírita palestrante, preparado, douto, escritor, acordou bem com uma simples frase, se deixou influenciar, porque houve acatamento de uma sugestão. Um homem pedia uma mulher em casamento sem nem a conhecer e sem qualquer intenção, vitimado por uma influência, por uma sugestão, beijava os lugares públicos. Tenhamos consciência da amplitude, da efetividade do que fazemos, do pensar, no agir e falar, sabendo que estamos influenciando quem está aderido, quem atendeu às condições da nossa faixa mental, da nossa faixa vibratória. A sugestão é uma força mental pura e simples, palavras de Emmanuel, que carrega a ideia por imagem viva. Mas a sugestão não é boa nem má, a princípio. O que dita a condição, a qualidade da sugestão é o emissor. Quem é o emissor? Qualquer um de nós. Nós que pensamos, nós que agimos, nós que sentimos, esse rol, esse conjunto tem uma característica, tem um equilíbrio ou um desequilíbrio, carrega a luz, carrega a sombra, tal qual a faca que ajuda a confeccionar os alimentos, preparar os alimentos, a mesma faca em mãos objetivadas no mal, ela pode produzir a desencarnação. A sugestão é isso, depende da fonte, o que vetoriza, o que dá a direção da sugestão para o caminho do equilíbrio, para o caminho da infelicidade, é quem a comete, é quem faz essa sugestão. Então, agora vem uma afirmativa, que antes nós perguntamos, sim, agora nós afirmamos, confiando em Emmanuel. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Quando nós vamos na matemática, e nós temos uma sequência de números, o número que mais se repete é chamado de moda. Aí a gente aplica isso na vida. O que é a moda? É aquilo que se repete. Percebam como nós aceitamos muitos convites da moda. Nós passamos a vestir o que está sendo vestido, nós passamos a assistir o que está sendo visto, nós, pelo acatamento das sugestões alheias, podemos vir a pensar o que está sendo pensado pelo grupo de espíritos que tem conosco a mesma sintonia. Mas essa sintonia não significa que é em grau exacerbado, avolumado. A sintonia, às vezes, se dá em um pormenor. E aí que vem um perigo. Eu posso estar sintonizado ao pensamento de alguém por um mero detalhe, e a partir do acatamento dessa sugestão, eu começar a concordar e receber conceitos que eu nunca havia pensado e começo até a defendê-los. Todos nós exteriorizamos a energia mental. Todos. Configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. Muitas vezes os nossos pensamentos são fontes de equilíbrio para aqueles a quem o direcionamos. Como muitas vezes os pensamentos se traduzem em armadilhas que, se não conseguirmos nos afastarmos, repudiarmos, refutarmos, a partir da adesão, essa onda mental nos influencia de tal forma que é como se o pensamento fosse nosso. Por isso que está aí na última frase, todos somos afetados pelas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios, se houver a concordância, a aceitação, a ressonância, a adesão. Então aí a gente já vai pensando em obsessão. Então o que é inquestionável é que, já adianto para vocês, está uns 47 slides à frente, nossa apresentação tem 92. Calma,
Talvez eu esteja obsidiado quando eu digo 92, não é isso tudo, não. Se nós coibimos o início da sombra, o início do pensamento aparentemente ingênuo ou mais carreado de desequilíbrio, já é um passo muito largo para nós evitarmos o que é chamado de obsessão. Esse parágrafo parece difícil, mas ele não é não. Cada atitude polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Quando nós sintonizamos com outro ser e forma-se aquele ciclo vivo, né? Aquela reciclagem mental, penso, retroalimento, nós temos a tendência, muitas vezes inconsciente, de repetir o comportamento do outro ou dos outros que a nós estão ligados. Isso acontece, essa polarização que nos induz à repetição. É por isso, muito cuidado, que nós vemos crianças repetindo o que os pais falam e muitas vezes o que está sendo falado não é dosado de equilíbrio. Porque nós temos a tendência da imitação àqueles com quem nos afinizamos. Se nós estamos afinizados com os espíritos sublimados, com os outorgados de Deus que dispõem da boa vontade para o bem, e se isso polariza em nós a nossa indução à imitação do que eles fazem, isso é maravilhoso. Imitar o bem com o coração sintonizado no bem é maravilhoso. Mas se nós estamos imantados às faixas do desequilíbrio, tomemos cuidado para não repetir os atos de desequilíbrio, para não acatarmos estes conceitos infelizes. Então chegamos a Kardec com a pergunta clássica. Todos vocês conhecem, mas nunca é demais repetir, pergunta 459. Fluem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dada em 1857. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Mas vamos deixar claro que quando há essa coerção, quando há essa subjugação, houve muitos passos neste processo antecedendo isso de aceitação, de adesão, de concordância ou acatamento de ideias, comportamentos, sentimentos. Por isso, nós voltamos à figura inicial, que vocês focaram 5 segundos. Tudo se inicia com um pingo de sombra. Vem à nossa mente aquele pensamento, aquela sugestão ingênua, aparentemente frágil, porém frívola, com um desequilíbrio ali bem disfarçado. Vamos colocar isso em teores práticos. Alguém lhe fala uma frase que te causa desânimo, uma postura maliciosa, acatada, aceita, uma tristeza que começa como um pingo de sombra, mas com grande potencial de crescimento. Então, como nós estamos falando de obsessão, já vamos falar de desobsessão. Hoje, o que é um pingo de sombra? Tome a decisão correta. Refute, evite, contenha, não aceite. Veio o desânimo, faça uma prece. Uma maledicência, ignore, não propague. Um sentimento desequilibrado, um questionamento das leis divinas, tenha fé, boa vontade, evite o pingo de sombra. Porque se nós não evitarmos,
a sucessão de pingos de sombra se transforma na nossa segunda figura, que é uma linha firme. Aqui os pensamentos negativos emanados de nós ou emanados de terceiros que nós acatamos, a recorrência desses pensamentos já começa a causar um processo de fase 2, que nós chamamos de linha firme, onde era um pingo de sombra, agora o pensamento já é recorrente, já tende a se repetir na sua mente: realmente estou cansado, realmente eu trabalho muito, ninguém me escuta, ninguém gosta de mim, tenho motivos para ficar triste. Percebam que o pingo de sombra tornou-se uma reta, uma linha, e ele está ali com potencial de crescimento. E aí nós, ainda assim, temos tantos mecanismos de reparação, de estorno dessa fase. Estudei com vocês alguns dias atrás que a prece é o maior influxo magnético que conhecemos. Quanto custa uma prece? Nada. Nada. A prece é um pedido de agradecimento ou de ajuda. A prece por si só é aquela que é ditada pelo coração. André Luiz, com 8 anos no umbral, após ter um sofrimento imenso, resolveu orar, lembrou que tinha um autor da vida, e assim que orou com sinceridade e humildade, nas palavras dele, as sombras espessas se dissiparam. Quanto custa uma prece? Então oremos. E não é com o formalismo das palavras, de versos e prosa. A oração é aquele pedido de ajuda sincero. E aí você elege a sua boa vontade e diz: vou rebater essa tristeza que está começando. Vou refutar este desânimo. Deus me ama. E aí assim a gente tenta voltar, tenta desfazer, esmaecer essa linha, que é uma representação do pensamento recorrente. Mas não. O pensamento está recorrente, começou como um pingo de sombra, hoje é uma linha firme, mas nós não damos o tratamento adequado. E agora fazer uma propaganda, né? Campanha do Quilo, campanha Alta de Souza, evangelização infantil, trabalho de sopa. São trabalhos muito efetivos para combatermos isso. Por quê? Inquestionavelmente, estamos ali com a nossa boa vontade, tentando auxiliar, tentando fazer o bem, buscando conexão consciente ou inconsciente com quem? Com espíritos que comungam dos mesmos objetivos. Esses propósitos sombrios, talvez eles são esquecidos enquanto nós estamos com a mente dedicada àquilo que leva socorro, auxílio, conforto ao nosso próximo. Mas, se a linha firme não é contida, se a gente insiste nesse pensamento, o que era um pingue virou reta, agora, meus amigos, vira um painel. Um painel mental vigoroso, com multiformas, multicores, diversos matizes, pensamentos de toda ordem, influência que nós nem sabemos identificar a origem, e nós nos alimentamos disso, e muitas vezes propagamos isso. Ainda assim, temos esse mecanismo que não custa nada, que nós já dissemos e vamos repetir, e me desculpem a insistência e a redundância, porque falar da prece é sublime. Então, esse painel vigoroso, que é a assimilação dos apelos infelizes, nos aprisiona em turbilhões de trevas. Nossa, quem disse isso, Emmanuel? Claramente dito. Mas a gente sabe, se a alimentação, se do pensamento, se aquilo que eu penso, se os conceitos que eu estou reforçando dia a dia vertem ao desequilíbrio, busco sintonia com extensas faixas de espíritos sofredores, isso é ou não é um mergulho nas trevas? Insolúvel? Jamais! Jamais! Infelizmente, para mim, não temos tempo aqui de falar
dos métodos para tratamento, mas eles são muitos, e eu sei que o Centro Espírita Alfredo Júlio fala muito disso. Mas vamos falar de Kardec na pergunta 469. Para evitarmos essa influência, busquemos a prece e o trabalho ao alcance de todos. Pessoal, nós fizemos aqui uma animação. É claro que é uma coisa lúdica, com a intenção pedagógica. Mas eu acho que vai ilustrar, de certa forma, o que nós estamos dizendo. Imaginemos dois espíritos. Se estão encarnados, se estão desencarnados, se um é encarnado, se outro é desencarnado, não interessa. Dois espíritos ligados por um vínculo mental. Então, nós estamos aqui representando este pensamento como uma onda energética que vai de um para o outro, do outro para um. O nosso irmão da esquerda, ele teve um pensamento, ele desenvolveu um raciocínio que está permeado pelo seu sentimento. E o que faz? O fluido não é o veículo de transmissão do pensamento, isso aqui não é um vínculo. A sua ideia se dirige ao nosso amigo da direita. E é assim. Ideias chegam até nós o tempo todo. E aí o que nós temos na mão? Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a condição de aceitação. No caso do nosso irmão da direita, ele vai aceitar essa ideia. Neste caso aqui, ele não aceitou essa ideia. Mas, o nosso amigo da esquerda, insistentemente, ele direciona um outro pensamento para esse irmão da direita. De novo, vai ter aceitação? Neste caso, teve. O que acontece quando há aceitação? É como se esse pensamento fosse nosso. Observe no canto inferior direito. É como se aquela ideia já estivesse aderida ao meu campo eletromagnético. É como se aquele pensamento fosse uma coautoria. E aí, como há esse circuito mental de alimento, retroalimento, de sugestão, acatamento, de aceitação, então nós vemos que agora este da direita também pensa e emite, e o da esquerda o aceita. Pessoal, isso aqui é um nível de sinergia tamanho, e é tão comum em nossas vidas, que aí o que nós vemos? Nós vemos pensamentos os mais variados, sendo pensados, sendo emitidos, sendo acatados. Então, nós podemos dizer que há, de um para o outro, bilateralmente, mas poderiam ser muitos, multilateralmente, nós temos aqui uma troca constante de pensamentos, atos, sentimentos. E percebam que eles são acatados e aderidos a esses espíritos. É assim conosco. Não tenham dúvida. E esse fluxo é eterno. Mas a escolha, a aceitação, a adesão é de cada um. Uma frase. Influência negativa que um espírito exerce sobre outro. Ora, estamos num mundo de expiações e provas. Por mais que os senhores sejam evoluídos, ainda há o orgulho e o egoísmo, um pouquinho dentro de alguns, um volume imenso dentro de mim. Então é normal que em algum momento ou outro ocorra a influência negativa. Num sentido genérico, sabe o que significa essa frase? E essa frase nós tiramos do livro do nosso irmão Martins Peralva. A influência negativa que um espírito exerce sobre outro, nada mais é que obsessão. Desmistificamos esse conceito. Vejam como que o entendimento do processo está ao alcance de todos nós, bem como o seu tratamento. Agora nós vamos trazer um outro conceito. Mas fiquem com esse, guardem. A influência negativa que um espírito exerce sobre outro, nós chamamos de obsessão. É claro que ela tem gradações, níveis de intensidade,
processos dificílimos, mas ela começa na aceitação do quê? Do pingo de sombra, do pensamento despretensioso, que se nós damos guarida e fermento, ele cresce. Equilíbrio de forças inferiores, que se retratam. Vocês lembram o nosso diagrama? Dois espíritos de um lado para o outro, o pensamento de um se retratando no outro? Equilíbrio de forças inferiores que se retratam. Lembram que quando nós estamos ligados mentalmente a alguém, nós polarizamos no outro o senso da imitação consciente ou inconsciente? É um espelho, meus amigos. É um espelho. Elementos dinâmicos de indução. E o que é equilíbrio de forças inferiores se retratando? Obsessão. Muito importante isso aqui. Nós gostamos de categorizar o terrível obsessor, a frágil vítima, o algoz, o verdugo. Mas neste processo é sempre bilateral, multilateral. Não há obsessão. Vamos descartar provisoriamente a auto-obsessão. Mas quando é uma influência que vem de um terceiro, isso é muito comum, não é unilateral. Ela aconteceu porque alguém sugeriu, alguém acatou, alguém pensou, alguém interiorizou. Reflexo de forças inferiores que se retratam, sendo bilateral, ou seja, em duas direções, multilateral, em várias direções, vem a chamada frase de Emmanuel. A obsessão não ocorre somente dos mortos para os vivos. E aí nós trouxemos um outro diagrama para vocês. Imaginemos um espírito desprovido do corpo orgânico, desencarnado. Próximo a ele, nós temos um espírito encarnado. Pergunta 459, desencarnado influencia encarnado? Então, nós vamos desenhar aqui essa influência com essa seta curva. O que nós estamos dizendo aqui? Que está tendo uma tentativa de indução, de influência, de interferência de um desencarnado para um encarnado. Mas nós precisamos agregar outros elementos. Porque não é assim tão somente. Aqui é verdadeiro, mas está incompleto. Vamos trazer mais um encarnado. Ora, encarnado é espírito. Então, espírito influencia espírito. Encarnado influencia encarnado. E aí nós terminamos o nosso slide. Longe de terminar o nosso slide. Desencarnado influencia desencarnado. E aí essa influência, no nosso exemplo hipotético, essa sugestão, elas todas serão acatadas. Então, desencarnado influencia encarnado, ele aceita e passa também a sugestionar esse desencarnado, e aí nós completamos o fluxo. O slide está pronto? Não! Nós não dissemos ainda que um encarnado pode influenciar um morto. Um desencarnado, e isso é muito mais comum do que nós supomos. Então, nós vamos colocar aqui também uma relação. Percebam como são esses circuitos obsessivos de influência. É de qualquer um para qualquer um, desde que haja emissão, aceitação, apelo, resposta. Então, nós temos as sugestões indo de emissores para receptores, e aí fecham-se circuitos que esses chamados receptores também emitem. Então, é um intercâmbio infindável, infinito de pensamentos, atos, sentimentos. Então, a obsessão, a influência, não ocorre somente dos mortos para os vivos, porque muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis da sugestão. Pessoal, estamos o tempo inteiro pensando, agindo, sentindo.
nós influenciamos o tempo inteiro. Sugestões são lançadas, sugestões são emitidas. O mecanismo é complexo. Ora, se a gente tentar entrar nos aspectos físicos da frequência dessas ondas, talvez seja complexo, mas se nós estivermos aqui na abordagem que talvez mais interessa, que depende de cada um o pensar, o agir, o sentir, o aceitar. Marido influencia esposa, esposa influencia marido, pai influencia filho, filho influencia pai. Isso é fenômeno, associação é fenômeno da vida inteira. Preside tudo que nós passamos. O que nós estamos aqui dizendo obsessão é a interferência negativa. Se eu qualifico o meu pensamento, eu diminuo a minha condição de obsessor. Se eu qualifico o meu sentimento, eu mitigo, eu diminuo, eu esmaeço a minha qualidade de receptor. Se a mente, sintonizada com uma onda que é lançada sobre ela, eu acatei essa onda mental, então inicia-se um vivo circuito de forças. É aquele desenho lá dos corpinhos. É esse intercâmbio constante. Se a mente visada sintoniza com essa onda mental, a palavra e a ação incumbem de consolidar a correspondência. A partir do momento que eu estou ligado a alguém, o exemplo de um se retrata no outro, a palavra de um é sentida pelo outro, seja para o equilíbrio, seja para a infelicidade. E aí, o que fazer se for para o equilíbrio? Vamos sustentar, sim, esse pensamento para que fiquemos cada vez mais fortalecidos. Mas e se for o desequilíbrio? Aí, meus amigos, isso a gente categoriza como obsessão em diferenciados graus, mas nos cabe uma repostura, um fortalecimento da nossa fé, a oração, o tratamento espiritual, o livro no caderno de preces de uma casa espírita, da minha vizinha que vai na igreja e reza. Tudo isso. Nós temos aqui um encantador de serpente, né? Com a sua flautinha, eu acho que é com os movimentos que faz, mais do que com o som, a serpente está encantada. Então vem a frase: forma-se o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver. Então, ali nós temos o encantador de serpente dominando a cobra. Mas a cobra não está tocando falta para ele. Na obsessão, ela não é jamais unilateral, ela é bilateral, multilateral. E aqui diz, um age e reage sobre o outro, são forças inferiores que se retratam. Então, eu vou tomar a liberdade de trocar o desenho. Encantadores de serpente, nós nos encantamos reciprocamente. Fiquem com a figura da direita, agindo e reagindo um sobre o outro. Então, aqui nós temos as 3 frases. Circuito de força, estabeleci conexão. A palavra e a ação recíproca, reforça. Dá mais sustentação a esse laço que, se for do desequilíbrio, nós não queremos. Um age, o outro reage. Influência. Influenciação e influenciado. E aí, meus amigos? O que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer? Nós devemos, então, buscar o esforço em qualquer nicho, em qualquer segmento, em qualquer contexto. Esforço em aperfeiçoamento, esforço no combate ao orgulho, ao combate ao egoísmo, lutar contra os maus pensamentos, esforçarmos para buscar os pensamentos do equilíbrio. Por mais que tenhamos métodos, eles são muito importantes, doutrinação ou esclarecimento, corrente magnética, passe, sopro, tudo muito importante, mas é intrínseco. Busquemos o esforço. A fé que remove montanhas. Tenhamos fé que somos capazes de lutarmos contra qualquer interferência negativa. E que somos capazes também de lutarmos contra a nossa emissão,
que influencia negativamente o nosso próximo. Diante da dor, do sofrimento, da tristeza, vamos ter fé que a minha aderência, o meu cumprimento às leis divinas, principalmente às leis morais, me colocam na marcha do progresso, me colocam na isenção deste processo chamado obsessão. Vamos estudar para clarificar tudo isso que nós estamos dizendo. Talvez entendendo o método, nós reforcemos a nossa fé. Com a nossa fé, nós empreendemos maior esforço. E aí, preparados, nós vamos para o auxílio. Se estamos ajudando o nosso próximo, com qual categoria de espíritos estamos conectados? A oração, como dissemos, esse influxo magnético que nos estabelece sintonia. E se nós estamos sintonizados com o bem, não há espaço para a sombra, ou esse espaço para a sombra, ele é diminuído, ele é minimizado. E o trabalho? Pessoal, esses 6 conceitos se confundem. Mas são conceitos difíceis de assimilação? Talvez sejam difíceis de praticar. Mas de assimilação, de entendermos? Não, não são. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para outro, em regime de permuta constante, maior o poder da obsessão. Então, pessoal, é realmente um espelho. Esse desenho é isso, é um espelho. Forças inferiores que se retratam e essa permuta constante vai causando a recrudescência desse desequilíbrio. E aí o processo pode ficar mais grave. Mas lembrando mais uma vez, começou nos pingos de sombra, que repetidamente, recorrentemente, se tornaram uma linha, ganharam proporções e virou um quadro. É assim, com essa permuta constante e não interrompida, que estranhos desequilíbrios são formados que podem levar a doença, loucura, quando não a crueldade e morte. Palavras de Emmanuel, meus amigos. Mas nós temos a plena instrumentação para evitar isso. E a boa vontade é atributo de todos nós. Basta o chamado esforço para colocar essa boa vontade potencial em boa vontade cinética que produz movimento. Mais uma fórmula que nos é disponibilizada para o combate à obsessão. Estudo e serviço incessantes. Por quê? Porque estudando, trabalhando, nós estamos refletindo a esfera superior. Nós estaremos conectados à luz. Tal qual o pingo de sombra, Kardec é muito claro aqui, Livro dos Médiuns. A obsessão se inicia de uma forma muito simples. Aquelas questões comuns do cotidiano, repetidas, como nós dissemos lá, desculpe a redundância, a frase maliciosa, uma maledicência, começar a abraçar a tristeza, a ansiedade, o medo, que está muito bem declarado no livro Nosso Lar, quando se iniciava a Segunda Guerra Mundial, e eles estavam promovendo verdadeiros cursos anti-medo. Nada contra o medo que vem do instinto de conservação, que é você querer se manter vivo. Não é isso. É aquele medo exacerbado que o conecta às sombras. Então, a obsessão muito simples acontece ou aconteceu com todos nós. É uma incursão na mente da vítima, sugerindo pensamentos que visam acentuar suas preocupações, fobias, dúvidas, temores. É claro, meus amigos, que se não cuidarmos dessa fase inicial, a proporção se avoluma. A intensidade começa a refletir uma série de problemas. O pingo de sombra torna-se uma reta que torna-se um quadro, podendo levar à loucura. E agora o papel nosso de espíritas. Sermos porta-vozes da boa palavra, da semeadura do evangelho, do exemplo para polarizar atitudes similares àqueles que se afinizam conosco. Sendo espíritas, nós vamos trazer para vocês um caso excepcional do livro Nos Domínios da Mediunidade, sobre um tratamento espiritual na casa espírita, dirigida pelo nosso irmão Raul.
Numa reunião de tratamento, uma jovem senhora estava sentada e André Luiz observou o seguinte. Peço-lhes muita atenção nessa história, porque ela é muito elucidativa. Levantara-se a dama, de maneira esquisita. E eu contextualizo, né? Estamos lá numa reunião, alguém se levanta, se coloca sobre os calcanhares, rodopia e cai no chão em convulsões. O que André Luiz pôde ver no paradigma espiritual, no plano espiritual? Aquela moça, ela estava sob o império, influenciada por entidades de sombra, com maior destaque para uma que estava ali meio que abraçando. A sensação que André Luiz teve, porque eu procurei resumir, era de estrangulamento mesmo. Isso numa reunião de tratamento. A moça encarnada, quase que uivando, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul. Raul era o dirigente encarnado. Coleando pelo chão, e a gente buscou no dicionário, colear é serpentear, tá? Deslizar no chão, em S. Então ela estava no chão, sob a guarda generosa de sentinelas da casa, vigilantes espirituais, porque tudo isso é permitido e faz parte do processo. E aí o nosso mentor disse o seguinte, o mentor de André Luiz, é um problema complexo de fascinação. Pessoal, isso aqui começou num primeiro gesto, numa iniciativa. E quem não se lembra do capítulo vai ficar surpreso. Nossa irmã permanece controlada por um terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. Percebam, quando ele coloca pelas teias da vingança, nós já deduzimos que não é uma situação gratuita. Algo aconteceu que causou essa ligação, esse elo, e pelo visto muito forte, entre essa moça e diversos espíritos, mas notadamente um em particular. Então não há um obsessor que do nada se apodera de alguém. Não! É um trabalho repetido, contínuo, de aceitação dos pingos de sombra. Ou foi algo deliberadamente promovido que causou uma reação em alguém, um propósito de vingança. Não se assustem com o slide, mas aqui nós não podemos nos abster da vida como ela é. Até porque nós dispomos de todos os mecanismos para a mitigação dessa influência. No ímpeto de ódio, aquele espírito se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. E aí, lembrem, nossos pensamentos, atos, sentimentos são elementos dinâmicos de indução? Estamos convencidos disso, né? Mas, pela onda de pensamento que se lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Pensamento modifica fluido. Fluido é tangível, é visível, é palpável. Pessoas dotadas de evidência, espíritos, eles enxergam o que pensamos, a materialização do que sentimos, e ali para eles estava claro que a onda estava permeada de muito ódio. Aí o mentor disse o seguinte para André Luiz, que ele estava assustado, né? Posso dizer-lhe que o enigma perdura em pouco mais de... Aí eu gostaria que cada um pensasse, essa obsessão, essa ligação, será que ela existia há quanto tempo? Bom, se a moça tinha uns 30 anos e estava encarnada, provavelmente isso foi de outra vida, será que foi então 70 anos? 120 anos? 200? 300? Alguém aqui disse 400? 1 milênio. 1 milênio sustentando essa relação conturbada. Vítima e algoz? Será que é assim? Será que foi assim?
Ainda bem que temos o esclarecimento do nosso mentor no livro. O que aconteceu entre os dois reporta-se ao saque de que participou na época. E para satisfazer a mulher que não lhe correspondeu ao devotamento, pausa. Então ele está dizendo que houve um assalto à época, 1000 anos atrás, na Itália, numa região chamada Toscana. Por isso que ela falava coisas que ninguém entendia, porque ela estava rememorada do dialeto toscano. Então houve um saque. Este rapaz fez este saque, este assalto, para satisfazê-la com recursos financeiros, mas ela não lhe correspondeu ao devotamento amoroso. Ao que tudo indica, ela inclusive ficou com o dinheiro. Só que neste assalto, ele teve a infelicidade de assassinar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. Então, nós não estamos aqui, porque isso foi alertado, André Luiz, julgando nem ela, nem ele. Nós estamos refletindo de como as nossas ações, como o nosso comportamento, como que a semente que nós plantamos, como tudo isso provocam consequências e reações. Como não há gratuidade, aquele espírito não está com essa ira naquele volume, de forma gratuita, ao acaso, randomicamente, está porque tem um passado com erros recíprocos. Ela, de certa forma, colaborou, o induziu, sugestionou para que ele cometesse o crime, só que ele foi desprezado posteriormente. Então, entendam a força da ligação que foi estabelecida, culminando inclusive com as mortes de seus pais, do rapaz. Eles eram dois corações desesperados, num inferno estabelecido por eles mesmos. Deixemos isso claro. Todas as dificuldades que passamos são advindas de escolhas que fizemos. Eu sei que há a questão das provas, mas as nossas expiações são voluntárias. E muitas vezes começa num pingo de sombra. Eu digo muitas vezes que ao construirmos um grande edifício, hoje, com todas as legislações que versam sobre o assunto, é necessário projeto hidráulico, projeto elétrico, projeto arquitetônico, paisagismo, tecnológico, porque os elevadores são computadorizados, e nisso vai uma soma muito grande de recursos, muita energia empreendida num edifício. Pasmem, talvez R$100 de explosivos, bem colocados, levam o prédio ao chão. O que nós estamos dizendo é que a nossa vida, ela é planejada, nós nos esforçamos, muitas conquistas, inclusive espirituais, mas às vezes uma pequena vazão, uma ideia infeliz desencontrada, que é um pingo de sombra, a gente deixa se tornar uma linha em um quadro, e muitas vezes isso desaba. Mas nós temos o poder de evitar isso. Oração e trabalho, fé, boa vontade, esforço, auxílio. É caro? Não é caro. São presentes gratuitos. E lembrando também, como diz o bom livro dos Espíritos, que nós nós somos criados com todas as sementes das virtudes. Mas nos falta promover o florescimento delas. Então, sobre esses espíritos, o que havia ali era muita vontade de servir, não havia julgamento, que espírito mau, que moça frágil, eles eram cúmplices. Obsessão não é unilateral. A sugestão tem que ter uma aceitação. E neste caso, o final é muito feliz, porque eles já estavam prevendo a solução de uma relação conturbada que durava há 1000 anos. Ela e o verdugo, em breve, serão mãe e filho.
Neste caso, não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Não estamos generalizando. E nem estamos dizendo que todas as mães e que todos os filhos têm um comprometimento recíproco. Não é isso. Estamos dizendo que, neste caso, a ligação é tão forte que vai precisar desse processo de maternidade. Não significa puramente biológico, não significa que será uma alma que terá que dar atenção a outra. E essa outra, atendida, sentirá o carinho de sua mãe. Então, neste caso, os mentores argumentaram, chancelaram. Serão mãe e filho. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher. Ou ela estará ali com uma criança que exige cuidados. E talvez essa força, talvez não, a força do amor quebranta, dissipa ou ameniza muita dor. E por que não dizer o ódio? Nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. E aí, pessoal, nós já estamos caminhando para o encerramento. Lembrando que também é um grande método desobsessivo o auxílio ao próximo, porque quando a gente auxilia a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. Quando a gente auxilia o próximo, é porque nós tivemos primeiro que ter a vontade, nós cultivamos esse bom sentimento, nós polarizamos em nós essa situação salutar. Como que isso não vai ofuscar ou confrontar as adesões aos pingos de sombra, aos sentimentos infelizes? Nossa, então quer dizer que se eu praticar a caridade desinteressada, eu posso estar me isentando de obsessões? Certamente. Não é uma blindagem completa, mas é um grande passo. Suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade. Gente, a humildade é capaz de uma transformação moral enorme. E este exemplo, essa influência sobre o nosso próximo, faz com que estas pessoas, que a nós associadas por esse gesto diferenciado, faz com que elas busquem também o equilíbrio. Por que não? Ajudamos-nos. Desservimos. São os dois gumes. Nós somos responsáveis pela nossa ligação. Vejam a árvore com a força construtiva do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Agradeço a todos vocês que estão aqui ouvindo essa singela apresentação. O assunto é inesgotável, é amplo, mereceria muitas horas de conversação, de estudo. Como eu disse a vocês, todas as obras de Kardec abordaram este tema. Então, não tenhamos medo, não tenhamos preconceito, não mistifiquemos. Saibamos tão somente que depende de nós, instrumentos nós temos. Se não cuidada no início, a obsessão se avoluma, se agiganta. Mas Deus nos deu todas as ferramentas para que nós busquemos sempre o equilíbrio. Se vier a tristeza, e é normal, é natural que venha, lute, não deixe que ela cresça e não dê fermento a ela, porque muitas vezes nós somos duros, nós somos resistentes aos pensamentos, mas a nossa brecha às vezes é a tristeza, a vazão à solidão. Então, fujamos dessas situações. Não estamos só, nunca. Muito obrigado. Eu vou ver se eu consigo aqui, porque eu fechei o navegador, devolver para o Carlinhos. Não há necessidade não, viu, Lívio?
Tranquilo. Não há necessidade, não. Se você quiser fechar os slides aí e tal, Ah, sim. aí é tranquilo. Eu fechei a janela aqui, Carlinhos. Se você quiser ir continuando, eu vou tentar achar isso aqui. Onde que eu paro o compartilhamento? Boa noite, irmãos e irmãs, que ainda nós não havíamos falado. Muita paz a todos. Queremos agradecer profundamente ao Lívia aí pelo belo estudo, né? Que traz luz para todos nós, né? Nenhum de nós estamos imunizados de um processo, nem que seja temporário, né? E, enfim, um estudo excelente, com uma bibliografia muito de credibilidade, né? Então, a gente só tem a agradecer mesmo. E, mais uma vez, o Lívio qualifica a nossa literatura, um excelente estudo, viu, Lívio? Muito obrigado mesmo. Aí o pessoal elogiando o nosso destaque, e realmente valeu a pena. Valeu a pena. E vamos marcar um próximo evento, meu jovem. Agradeço. Obrigado. Obrigado. E é interessante, né? Vamos fazer a pressa. É interessante como os temas acabam se acasalando naturalmente, né? Nós abrimos o livro dos Espíritos e teve muito a ver com a palestra da noite. É muito interessante. Sem programar. Nós vamos passar a palavra para a nossa companheira Jo, para que ela faça a nossa oração. E a gente, se alguém quiser falar um oi aí, dar um recado, cumprimentar o nosso anfitrião da noite, fique à vontade, depois da oração. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Lívio. Obrigada a todos vocês por estarem junto conosco, principalmente ao Lívio, né, ter trazido esse tema que é muito importante, sempre assim, é uma caixinha de surpresa para todos nós. Foi muito elucidativo, foi muito boa a palestra. Que Deus e Jesus continuem te inspirando, para que você possa continuar nos dando, né, essa oportunidade de entendimento para cada um de nós. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus e a Jesus, para que nesse instante os médicos espirituais possam vir de encontro a toda a humanidade necessitada de saúde física e saúde mental. Que todos possam sentir a luz de Jesus esquentando, absorvendo todos os seus sentidos na noite de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos da prática do erro e de todo mal. Que Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada a todos. Boa noite.